O último ônibus tinha saído e todo mundo que ainda estava na rodoviária parecia saber para onde caminhar. Menos um cara em particular. Primeiro achei que estivesse esperando alguém. Depois vi o jeito como ele olhava para o painel, como se nenhum daqueles destinos tivesse alguma coisa a ver com ele. Eu podia ter seguido até a saída, mas em vez disso, diminuí o passo. Você também perdeu o ônibus? Talvez. Qual era o seu ônibus? Não sei para onde eu ia. A mochila dele me ofereceu uma explicação fácil. Outro passageiro atrasado. Mas ele disse talvez. E talvez não era a resposta de quem só tinha perdido um ônibus. Está esperando alguém? Não sei. Pelo menos sabe como se chama? Me chamo ninguém. Isso é um apelido? Não. É o único nome de que lembro. Eu me chamo Fabrício. Se eu te dissesse que acreditei na mesma hora, ficaria bonito demais. Mas o que posso dizer é que eu só percebi que ele não tentava me convencer do seu nome. Ninguém. Era tudo o que ele conseguia me dar. Posso procurar alguma pista? Pode. Cadê seu celular? Não sei. Você lembra se tinha um? Não. Não havia documento, telefone ou qualquer forma de ligar para alguém. O mais estranho foi ver que ele também parecia descobrir aquilo enquanto eu procurava. Você trouxe pudim? Eu nem sabia que vinha. Então não trouxe. Você está com fome? Estou. Isso você lembra. A pergunta fez algo que o nome não tinha conseguido. Por alguns segundos, ele deixou de ser um problema impossível e virou um homem com fome diante de mim. Seu nome? Ninguém. Idade? 18. Endereço ou contato? Não sei. Então ele não tinha esquecido tudo. Sabia que tinha 18 anos. Sabia que estava com fome. E sabia que gostava de pudim. O problema era todo o espaço entre uma certeza e outra. Você pode dormir no meu sofá essa noite. Amanhã continuamos procurando. Se eu for com você, eles vão saber onde estou? Vão. Deixei meu telefone e meu endereço com eles. Então está bem. Você tem pudim? Não. Eu repeti só por esta noite, como se a frase pudesse me proteger. Não estava prometendo uma casa. Só não queria deixá-lo dormir numa rodoviária vazia. É só por hoje. Eu ouvi. Ótimo. Você repetiu 4 vezes. Eu ainda achava que repetir a regra tornava tudo mais simples. Ele apenas guardava a informação. O sofá é aquele. Parece confortável. Pode tomar banho. Depois fique à vontade. À vontade quanto? Só à vontade. Preciso fazer um trabalho no computador. Daí já volto com o cobertor. Para mim, aquela frase vinha cheia de limites que ninguém precisava explicar. Ele não conhecia nenhum deles. Você sabe, né, que quando a gente diz fique à vontade, a gente tá só sendo educado. Na minha cabeça, e acho que na sua também, a frase vem acompanhada de limites que ninguém precisa dizer. Só que ele, o ninguém, não parecia entender essas regras não ditas.
Se eu dizia que podia usar alguma coisa, ele acreditava que podia. Se eu dizia que aquela casa era segura, ele agia como se não precisasse vigiar cada movimento. Talvez outra pessoa tivesse achado invasivo. Eu só conseguia pensar no tamanho da confiança que ele tinha colocado numa frase mal explicada. E quando voltei com o cobertor, ele já tinha organizado o próprio espaço. Não tem pudim. Você abriu minha geladeira? Você disse para eu ficar à vontade. Era uma expressão. Então você ofereceu uma coisa que não estava oferecendo? Assim, se quiser comida, pergunta primeiro, tá? Ele não estava testando meus limites. Só acreditava que eu dizia o que queria dizer. Quem precisou rever as próprias palavras fui eu. Deixei um lugar para você. Eu não disse que ia sentar. Mas trouxe o cobertor. Para você dormir. Ainda assim cabe você. Tá bom. Só por alguns minutos. Eu podia ter entregado o cobertor e ido pro quarto. Mas tinha algo nele que nunca tinha visto em ninguém. Era quase encantador. Sentei por alguns minutos. Foi o primeiro lugar que ele guardou para mim. Pode pegar qualquer coisa para comer. Todas essas portas fazem parte de qualquer coisa? Não precisa abrir tudo. Mas para descobrir, preciso abrir. Eu ainda procurava alguma coisa que ele não fosse capaz de fazer. Talvez porque isso justificasse melhor a minha preocupação. Mas o problema não era a falta de capacidade. O problema era que eu continuava dando instruções pela metade, e ele não fingia que metade de uma regra era suficiente. Cada objeto voltava ao mesmo lugar. Quando entendeu o limite, não precisou que eu repetisse. Você separou tudo isso? Separei só o que parece autorizado. Posso fazer pudim? Você quer pudim no café da manhã? Dessa vez ele não abriu nada mais. Só precisava de uma resposta clara. E aparentemente, tudo no mundo dele continuava levando ao pudim. Ver as mãos deles saberem o que a memória negava me deu esperança. Também me deu medo. Se uma habilidade tinha sobrevivido, talvez o resto pudesse voltar sem aviso. Mesmo assim, naquele momento, eu queria que ele tivesse alguma certeza. Nem que fosse apenas o ponto do caramelo. Onde aprendeu a fazer isso? Não lembro. Mas sabe fazer? Talvez eu fosse alguém importante para os pudins. Nos dias seguintes, eu levei ninguém a todos os lugares que poderiam reconhecer um rosto sem nome. Repetimos a mesma história para funcionários diferentes. Mostramos a fotografia, a mochila e tudo o que ele ainda conseguia lembrar. Algumas pessoas procuravam com cuidado. Outras faziam as perguntas como se ele escondesse a resposta de propósito. Ele colaborava com todas. Decorava endereços,
horários e instruções novas. Entre um atendimento e outro, ainda parava para observar alguma coisa na rua, como se o presente continuasse chegando, mesmo sem o passado. Eu comecei a busca, acreditando que qualquer resposta seria uma boa notícia. Depois de cada "não encontramos", sentia frustração. E junto dela, um alívio que eu não queria examinar. No fim de uma tarde, dividimos 2 pastéis porque ele disse que procurar a própria identidade dava fome. Quando chegamos ao último endereço, eu ainda esperava encontrar alguém que soubesse quem ele era. Só não tinha percebido que, a cada lugar que não sabia, eu me tornava a pessoa que mais conhecia quem ele era agora. Nome completo? Ninguém. Preciso que o senhor colabore. Eu colaborei. A senhora que não gostou da resposta. Ele não estava debochando. Ninguém era a resposta mais honesta que conseguia dar. O formulário é que não sabia o que fazer com isso. A gente precisa de um nome provisório. De acordo, mas você escolhe. Por que eu? Porque você é quem mais me conhece. Tá. É só até você lembrar do outro. Então está certo. Eu o conheci havia poucos dias. Mesmo assim, ninguém mais sabia mais sobre ele do que eu. A responsabilidade me assustou. O carinho chegou primeiro. Tobias. Tobias gosta de pudim? Esse gosta. Tobias, Sim. Nossa, funcionou. não era o nome verdadeiro. Nós dois sabíamos. Mas ele virou no mesmo instante em que eu chamei. Como se o nome já soubesse onde encontrá-lo. E, quando respondeu, Tobias passou a existir para mim. Podemos encaminhá-lo para uma acomodação temporária, se preferir. Eu preciso ir? Não, é uma escolha sua. Podemos voltar para casa? Podemos. Ele ainda não sabia o nome que tinha perdido, mas já sabia para onde queria voltar. Eu podia ter lembrado que aquele era meu apartamento e que ele estava ali por alguns dias. Não lembrei. Eu também já começava a chamar de casa. Tobias, Você já confirmou 4 vezes. só estava testando. Funciona quando é você. Eu devia ter tratado aquilo como um nome provisório. Uma palavra útil para formulários e atendimentos. Mas cada vez que ele virava para mim, parecia menos provisório. Não era o som que funcionava. Era o fato de eu estar chamando. Será que tem pudim? É uma loja de sapatos. Então, provavelmente não. Provavelmente? Uai, eu não entrei para confirmar. No começo, eu explicava tudo como se ele precisasse de correção. Naquela hora, só quis descobrir até onde a conclusão dele chegava. Eu já esperava pelas perguntas de pudim. Pior, começava a sentir falta delas antes que acontecessem. Tobias estava mudando até o jeito como eu escutava. Por que segurou minha mão? Porque queria.
Mas eu já estava aqui do seu lado. Agora está mais perto. Talvez pareça pouco. Uma mão no meio da rua. Para mim, foi a primeira vez que Tobias procurou meu corpo sem precisar de ajuda. Ele não estava perdido, assustado ou atravessando a rua. Só queria diminuir a distância. E eu segurei de volta antes de pensar no que aquilo faria comigo. Um a gente come agora, o outro a gente leva lá para casa. Lá pra casa? É onde estão minhas meias. Tobias disse lá em casa, como quem usava o nome correto de um lugar. Eu morava naquele apartamento havia anos. Ele precisou de poucos dias para fazê-lo parecer casa. Eu sabia que a história dele ainda estava incompleta. Ainda queria que ele lembrasse de tudo. De onde tinha vindo. Quem estava procurando por ele. Quem ele era antes de me encontrar. Só não esperava que antes de descobrir de onde Tobias tinha vindo, eu já começasse a torcer para que ele continuasse voltando. E pela primeira vez, me peguei desejando que quando a memória dele voltasse, aquele apartamento ainda fosse casa.